Ele disse que a criatividade nada mais é do que a inteligência se divertindo. Qual foi a última vez que vocês se divertiram vindo na escola? Quantas foram as vezes que você se divertiu utilizando conhecimentos estudantis? Agora lembre de quando vocês eram crianças. Quantas foram as vezes que vocês vinham para uma escola, vocês aprendiam alguma coisa, chegavam em casa animados e falavam: pai, mãe, eu aprendi isso. Vocês fizeram igual Einstein. Vocês aprenderam, utilizaram a inteligência e se divertiram. Quais são as justificativas para a discrepância dessas respostas? Os pais dos alunos, os próprios alunos, ou algo às vezes maior ainda? Para nós, os pais dos alunos têm sim sua responsabilidade. Pois que pai não quer ter um filho fazendo advocacia? Que pai não quer ter um filho fazendo engenharia? Que pai não quer ter um filho doutor? Os próprios alunos, é claro, que não querem escolher uma profissão, ganhar muito dinheiro, estabelecer uma família, uma vida estável e ainda viver uma vida de luxo. Só que nós acreditamos que tem algo maior. Tem algo que nós nem mesmo percebemos, mas que nos molda e padroniza. E o nome disso é sistema educativo. Eu quero que cada um de vocês aqui se imagine em um lugar muito cheio. Se imagine observando uma criança fazendo algo bobo. E que vocês parem e pensem: nossa, que criativo. Eu nunca teria pensado em fazer isso. Por que não? O que aconteceu com a sua capacidade de inovar? O que aconteceu com a sua capacidade de ter ideias novas? Hoje, as pessoas acreditam que ideias novas vêm por uma inspiração divina. Que tem que ter uma genética favorável. Que só aquele menino que assenta do seu lado e nasceu inteligente pode ser um gênio. Ou então vocês vão procurar novas ideias no Google. Por quê? Porque vocês não acreditam que vocês aqui não podem pensar em algo novo. A gente acredita que o que aconteceu foi o sistema educativo. O sistema hoje ele é hierarquizante, padronizante, compulsório e obrigatório. O que faz com que todo mundo tenha sua criatividade inibida. Com que vocês acreditem que caso você fuja do padrão, você não encaixa, você não é suficiente, você nunca será bom o suficiente para pensar em algo novo, para ser o que ninguém nunca foi. O Brasil hoje é um dos países com maior taxa de evasão escolar do mundo. Essa manchete tem um número que é absoluto, mas em termos relativos, 1 em cada 4 estudantes brasileiros não completa o ensino médio. 1 em cada 4 estudantes brasileiros saem da escola antes de completar o ensino médio. Por quê? Por que a escola para de fazer sentido? Isso é muito sério. Vocês que estão aqui podem não entender isso porque vocês são obrigados a cumprir a escola. Mas eu quero que cada um de vocês aqui pense que se você não fosse obrigado a ir, se o seu pai não pagasse a sua escola, se você pudesse ir para a rua, se você pudesse fazer qualquer outra coisa, você viria para a aula? Você viria para a escola com vontade própria? Você viria para a escola com um desejo seu, um desejo de aprender? Meu medo é que a resposta de muitos é não. Para muitos aqui, a escola não tem sentido. A escola parou de comunicar com a vida real. O diálogo da escola com a vida prática se interrompeu. Então, a escola para de ter um objetivo na nossa vida. O que a gente aprende aqui para de comunicar com o nosso dia a dia. Essa chave representa perfeitamente o que nós queremos mostrar para vocês. Como no começo nós somos crianças, cada um de um jeito, e nós entramos na escola. E nessa hora já começa a taxa de evasão e tem uma leve padronização. Depois dessa leve padronização, nós vamos para o ensino médio. É a hora que nós temos que escolher nosso curso, nós temos que escolher o nosso caminho, tomar grandes responsabilidades e descobrir quem nós somos, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. É a hora de nos identificarmos como pessoas, descobrirmos quais são as nossas diferenças e o que nos torna únicos. Nessa hora, nós vamos para a faculdade e muitas pessoas pensam que agora não tem jeito de padronizar e de moldar mais. Mas, se uma pessoa está num curso da área de exatas, se uma pessoa está num curso na área de biológicas, as duas obedecem ao mesmo sistema. Eles podem ter conteúdos diferentes, formas de educar um pouco diferentes, mas os dois fazem da mesma forma uma padronização em todos os alunos.
Não que o sistema educacional seja algo ruim, totalmente prejudicial, porque ele não é. Ele simplesmente inibe a nossa capacidade de inovar e de ser criativos. E dessa forma, aqueles que resistem ao sistema, eles são jogados para fora. E assim, nós saímos da faculdade padronizados e iguais. Pensando nisso, a gente queria dizer para vocês, primeiramente, que muitos aqui devem estar pensando que o nosso objetivo final é criticar o marketing ou outra escola, falar mal da escola. Não é esse o objetivo. Para você que vem para a escola e fala que a escola é um saco, que a escola não te representa, que você não se sente bem aqui dentro, você está criticando o lado errado da balança. A escola só obedece a uma coisa muito maior, ao sistema educacional. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, existem escolas alternativas que procuram passar o conhecimento de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica, menos hierarquizada, às vezes até sem sala de aula. Mas de que adianta? De que adianta se o objetivo final aqui é entrar na faculdade? De que adianta se no final você vai fazer o Enem? Eu gostaria de saber qual de vocês aqui escolheria uma escola alternativa se no final você vai fazer a mesma prova do mesmo sistema tradicional. Então, quando você for criticar a educação, não critique a escola. Critique o sistema educacional do seu país, porque aí você pode fazer uma diferença. Aqui em cima ficou cortado, mas nós colocamos que primeiro vem o aluno, depois a escola em cima, o conteúdo obrigatório, e quem comanda tudo é o sistema educacional vigente. Pensando nisso, a gente procurou uma característica do sistema educacional do país que levasse a uma contradição. E ficou muito óbvio para a gente. O Brasil é um dos países com o maior currículo obrigatório do mundo. Isso quer dizer que vocês aqui aprendem muito mais matéria do que um aluno americano, suíço, alemão. E ainda assim, nós somos um dos últimos no ranking do PISA, que é uma prova internacional de educação. Nós estamos atrás de muitos países africanos que são tidos como subdesenvolvidos. Por quê? Se nós aprendemos mais matérias, é para nós sermos os melhores. Onde está o erro? Onde o sistema educacional falha a ponto de que todo esse extensivo conteúdo não é assimilado por seus alunos? A gente acredita que a compulsoriedade do sistema faz com que o conteúdo seja jogado para o lado, torna o conteúdo ineficiente. Hoje, a gente trouxe essa chave para vocês para fazer uma analogia com os tempos modernos do Charlie Chaplin, que durante a Revolução Industrial, os trabalhadores eram obrigados a fazer uma tarefa repetidas vezes, incansavelmente, sem ter contato com o produto final, e por isso eles eram alienados. Acreditamos que é isso que nós nos tornamos hoje. Máquinas de fazer prova, máquinas de fazer simular. A gente aprende a fazer uma questão em 3 minutos. A gente aprende a descartar a alternativa mais óbvia. A gente aprende a mecânica da prova. E no final todo mundo aqui fala que quando acabar o Enem não vai saber mais nada. Todo mundo fala que vai esquecer tudo que aprendeu 7 horas da noite no dia 9 de novembro. Por quê? Porque o que você aprendeu aqui não pode ser levado para a sua vida. Porque o conteúdo de química não pode ser levado para um lado prático da sua existência. O que acontece? A gente pesquisou e encontrou esse doutor, ele é um educador, doutor em ciências educacionais pelo Suíça, e ele diz que não se pode ensinar tudo. Ele sai pelo mundo pregando que o conteúdo excessivo e a compulsoriedade é um tiro no pé. É um tiro que sai pela culatra. E ele diz que os conteúdos excessivos atrapalham o processo, por não permitir reflexão e aprofundamento, nem das novas disciplinas e nem das disciplinas tradicionais. E esse conteúdo prolixo, ele ainda prioriza as exatas. Nesse ano, em 2007, e em 2008, quando História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Filosofia e Sociologia se tornaram, por lei, conteúdos obrigatórios, a música também se tornou. Ninguém aqui aprende a música. Por que nós não aprendemos? Por que parece que nós pegamos exatas, humanas, colocamos como mais importantes e consideramos as artes, muitas vezes, como algo de criança? Já foi comprovado que as artes não são só essenciais e importantes para as pessoas, mas elas também ajudam as outras artes. Através das artes, você pode achar um caminho mais fácil para resolver a questão, um jeito mais rápido de resolver a questão. Você pode se sentir mais confiante, se sentir mais confortável. E dessa forma, nós nos pegamos perguntando: por quê? Por que priorizar nesse conteúdo excessivo as exatas
e negligenciar outros conteúdos. E nessa hora, muitos podem estar pensando que agora nós vamos falar que nós devemos esquecer as exatas um tanto e valorizar as artísticas. Que as artísticas também são importantes, então vamos colocar pintura, teatro, música, tudo. Vamos colocar, virar só de artísticas. Mas não é isso, não é priorizar um lado do cérebro ou priorizar o outro, mas sim fazer o equilíbrio das duas. No início do nosso trabalho, a gente pensou que chegaria nesse ponto clichê. De falar que a gente aprende matemática demais, física demais, química demais, e isso é um erro. Até que a gente percebeu que o erro está justamente aí. O erro é você achar que quem é exato não é criativo. O erro é você fazer todos os 70% dos alunos do terceiro ano que querem uma matéria do curso de exatas acreditarem que eles têm a mente quadrada. Porque é isso que a sociedade faz. Quando você é pequeno e começa a falar que quer uma matéria de exatas, porque todo mundo te fala que você é chato, você tem a cabeça quadrada, você é cinza, você não sabe ser criativo. Por quê? Engenharia era para ser um dos cursos mais criativos que tem. Era para ser um curso de inovação. Então, o que a gente quer dizer para vocês é que não é separar o cérebro, não é compartimentar o cérebro em dois lados diferentes, mas trabalhar o cérebro como uma máquina só. É entender que quem é artístico também pode ser exato e vice-versa. A gente escolheu essa imagem justamente porque tem o Einstein. O Einstein foi talvez uma das pessoas mais criativas e exatas que já passaram pela Terra. O Einstein descobriu a teoria da relatividade. O conhecimento exato dele é imenso, mas ele tem muitas frases sobre criatividade e imaginação. Ele dava valor para isso. E é isso que fez dele um gênio. Pegar todo esse conteúdo excessivo que ele tinha e descobrir naquilo algo que ninguém nunca tinha visto. Descobrir naquilo, saber aquilo de um jeito diferente. Fazer o que todo mundo já fazia de um novo jeito. E depois de todo esse processo educacional, nós fazemos o que a maioria dos brasileiros fazem, em maioria dos casos. Nós vamos para outros países. Não que Ciências Sem Fronteiras e o Minas Mundi são algo ruim. Eles não são ruins, eles são bons. Mas quando nós vamos para os outros países, nós chegamos e pensamos, isso era possível? Isso não é coisa só para gênio? Eu poderia estar fazendo uma coisa dessa? Esse baque, esse choque de realidade, esse susto que nós levamos, esse sim é o erro. Esse sim é o problema. Nós temos que ir a outros países para inovar, sendo que aqui nós temos muitos lugares que nós poderíamos ser criativos. Pensando nisso, a gente descobriu que o Brasil tem todos os ingredientes para ser um dos países mais inovadores do mundo, para ser a potência que a gente almeja. O Brasil tem um dos maiores recursos naturais do mundo. A gente acha que os recursos naturais são infinitos, porque aqui é muito difícil ver o fim dos recursos. Nós temos uma das maiores populações do mundo, e essa população é essencialmente jovem. Por que a gente não inova? Por que a gente não inova com produtos brasileiros? Por que é preciso que o pesquisador francês venha na Amazônia, descubra uma perereca que ninguém nunca viu, dela extrai uma toxina para achar a cura do Alzheimer e do Parkinson? Por que vocês vão comprar esses remédios de franceses que foram feitos com produtos brasileiros? Por que esse produto não é brasileiro? Por quê? Por que vocês não fazem esses remédios? Por que cada um aqui não acredita que você pode ser uma pessoa a achar a cura do câncer de uma planta nunca vista na Amazônia? O que faz o brasileiro ter essa síndrome de vira-lata? A gente acredita que isso faz com que a economia do Brasil seja extremamente prejudicada. Se você acredita que você não pode inovar, a economia também não inova. E nós nos tornamos eternos repetidores e reprodutores de tecnologia, ao invés de criadores. Como nós nos tornaremos uma potência se tudo que nós fazemos é pegar a tecnologia do exterior e reproduzir aqui? Porque nós não criamos a nossa própria tecnologia. E sendo triste ou não, sendo justo, injusto, no final, tudo que importa, a maioria das vezes na sociedade, é o dinheiro. Ninguém aqui faz doutorado e é uma surpresa. Doutorado se tornou algo básico. Ninguém aqui, que eu saiba, quer fazer a faculdade e acha que acabou por aí. Depois da faculdade tem mestrado, você mestrado, graduado, doutorado. E só que isso todo mundo tem, isso todo mundo vai fazer. O que as empresas estão procurando é inovação, é criatividade. E nós vamos para os Estados Unidos para descobrir isso, mas os Estados Unidos têm um teste de que a taxa de criatividade deles vem caindo a cada ano. Há 50 anos atrás, os Estados Unidos tinham uma população 50% mais criativa que a de hoje. Se nós estamos recorrendo a esses outros países para descobrir como ser inovador,
Imagina o que está acontecendo aqui. Nós não vamos lá e aprendemos outra fórmula de física, não aprendemos outro conteúdo de biologia. Nós aprendemos como utilizar esses conteúdos. Mas se lá não está conseguindo inovar, aqui muito menos. Então, pensando nisso, nessa necessidade do mercado, nessa necessidade da vida, a gente quis trazer para vocês gênios. Pessoas que de alguma forma mudaram o mundo. E que a gente acredita que são gênios. Não porque têm uma inteligência divina, mas porque fizeram algo diferente. Porque arriscaram. Porque falharam e não desistiram. Porque fizeram algo novo. Esse é Thomas Edison, inventor da eletricidade. Aqui nós temos Marie Curie, que na época dela, mulher ser inovadora, mulher ser criativa, mulher ser até mesmo inteligente, era praticamente um absurdo. Ela não só revolucionou e mostrou que as mulheres têm sim uma inteligência e são capazes tanto quanto os homens, mas ela também descobriu vários elementos radioativos e ela mudou a história. Esse é o Steve Jobs, que tentou milhares de vezes até conseguir fazer a Apple ter o maior tamanho do mundo, o tamanho do bolso de vocês. Aqui nós temos Salvador Dalí, que outros olhavam para o que ele ia fazer e falavam que era loucura, não entendiam, não tinham coragem de fazer, e mesmo com tudo que Salvador Dalí estudou, ele fez, e hoje ele é um dos pintores mais impressionantes e inteligentes. Esse é o diálogo. Quando ele começou a fazer cinema, ninguém acreditava nele. Todo mundo dizia que ele não sabia o que ele estava fazendo, que ele não sabia fazer cinema. E hoje existe o humor à lá o diálogo. O diálogo transformou o cinema. E ainda temos Albert Einstein, que nos ajudou sobre toda essa palestra, que ele falou uma frase que eu acho que devia ficar na cabeça de todo mundo. Ele falou que ele tentou 99 vezes, e nas 99 vezes ele falhou. Mas na 100ª vez, ele conseguiu. Nós não podemos desistir. Vocês todos já devem ter falhado milhares de vezes. Vocês todos já devem ter ficado imaginando que vocês não são capazes. Mas, quem disse para vocês que na próxima vez que vocês tentarem, vai ser a vez que vocês vão conseguir? E pensando nisso, a gente queria encontrar gênios brasileiros. Só que no Brasil isso é realidade. O padrão aqui é não inovar. Toda vez que você tenta inovar no país, as pessoas dizem que você vai errar. E se você erra, as pessoas falam, é mesmo, quem mandou, eu avisei, você disse, você ia errar. Ao invés de incentivar, de perceber um erro como uma parte do caminho e não como o final. E depois de muita busca, a gente encontrou gênios em potencial do país. Futuras pessoas que podem mudar o mundo. A gente quer que cada um de vocês aqui saia, não pensando que foi um discurso motivacional clichê. A gente quer que vocês entendam que tomar recuperação, tomar bomba e mal numa prova não quer dizer nada sobre quem você vai ser. A superação desses desafios é que faz você a pessoa que você é. Entender que você pode sim passar por uma recuperação e se tornar uma pessoa super inovadora na sua área, é isso que faz a diferença. É isso que pode melhorar não só o mundo, não só o país, mas você enquanto cidadão. Considerar o erro como uma falha que existe nesse momento, esse é o maior problema. Nós temos aqui vários projetos como o Sarau, como o Show de Talentos, até mesmo o TED, e nós às vezes vemos pessoas que nós não conhecíamos, nós olhamos e falamos, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. E aí, alguns acabam pensando, tipo, como eu já pensei, outra vez eu pensei e falei, acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Mas agora eu estou aqui. Esses projetos são apenas o início de vocês descobrirem como vocês podem ser criativos, como vocês podem ser inovadores. São projetos para vocês testarem e começarem a mudar não só o seu mundo, mas mudar o mundo dos outros. E pensando nisso, a gente queria deixar uma mensagem para vocês, principalmente para quem não está no 3º ano, para quem está começando no ensino médio e fala, nossa, a escola é um saco, a escola não me representa, o que eu estou fazendo aqui, socorro, eu quero ir embora. Eu quero que vocês façam diferente daquilo que nós fizemos. Eu quero que vocês se formem e não sejam formados pelo sistema.